De deuses da antiga Suméria a criadores alienígenas, a jornada da ideia dos Anunnaki é simplesmente incrível. Hoje a gente vai rastrear essa transformação e entender como eles se tornaram protagonistas de uma das teorias mais fascinantes do nosso tempo. A grande pergunta: será que fomos criados por seres de outro mundo por meio de engenharia genética? É uma ideia poderosa, super popular. Mas, para a gente entender de onde ela realmente veio, precisamos separar um mito que é muito moderno de uma realidade que é muito, muito antiga. Bom, vamos começar pela história que talvez seja a mais conhecida hoje em dia. Aquela narrativa de visitantes cósmicos que chegaram aqui na Terra com um plano bem específico. Segundo essa teoria, tudo teria começado há uns 450 mil anos. Momentos-chave da nossa história, sabe? Como a criação do Homo sapiens e o início da civilização. Nada disso teria sido por acaso. Tudo seria parte de um plano ditado pelas necessidades de mineradores alienígenas vindos de um suposto planeta distante chamado Nibiru. A lógica da história é mais ou menos essa. Os Anunnaki precisavam de ouro para salvar a atmosfera do planeta deles. A mão de obra original, os Igigi, se rebelou, não queria mais o trabalho pesado. A solução? Engenharia genética. O cientista-chefe, Enki, teria proposto criar um novo ser. E assim nascemos nós, o Lulu, o misturado, uma espécie de trabalhador biológico. Ok, essa é a história famosa. Mas a pergunta que não quer calar é: será que é isso mesmo que os textos originais da Mesopotâmia contam? Porque a parte mais interessante começa agora, quando a gente compara essa narrativa com o código-fonte, as tábuas cuneiformes de milhares de anos atrás. Então, vamos fazer uma viagem no tempo? Nossa parada, a antiga Suméria, Acádia e Babilônia. É lá que vamos ver quem realmente eram os Anunnaki para as pessoas que, de fato, escreveram sobre eles pela primeira vez. E a primeira pista está no próprio nome. Anuna, em sumério, ou Anunnaki, em acadiano, muito provavelmente significa algo como semente principesca ou descendência real. Eles eram vistos como filhos do deus do céu, An, e da deusa da terra, Ki. Ou seja, a gente não está falando de visitantes de fora, mas de uma linhagem divina, uma espécie de aristocracia celestial. E essa tabela aqui escancara a diferença. De um lado, o mito moderno. Engenheiros genéticos de Nibiru, minerando ouro, criando humanos como escravos. Do outro, os textos antigos. Um grupo de deuses poderosos cuja função era decretar os destinos e manter a ordem cósmica. Servidos por deuses menores. É uma diferença brutal. Uma história sobre trabalho alienígena, a outra sobre estrutura religiosa que dava sentido ao mundo. Ah, mas e a rebelião? Sim, ela existe nos mitos antigos, só que a história é outra. Os Anunnaki eram os deuses superiores, a elite. Os Igigi eram deuses menores, que faziam um trabalho pesado, como cavalos Gios, Tigre e Eufrates. Depois de muito tempo, eles se rebelaram. E para resolver essa crise divina, o deus Enki propôs a criação dos humanos. Para quê? Para assumir o trabalho dos Igis e servir aos deuses. Ou seja, a humanidade foi criada para resolver uma disputa interna entre os deuses. Nada a ver com mineração para alienígenas. Certo. Então como que esses deuses tão poderosos que decidiam o destino de tudo viraram mineradores espaciais? Essa mudança radical na história não veio de nenhuma nova descoberta arqueológica. Ela veio de uma reinterpretação que surgiu só no século XX. Pois é. Se não foram novas escavações, o que foi? Vamos investigar o momento exato em que esses deuses da antiguidade viraram astronautas na imaginação popular? O ponto de virada tem data, 1976. Foi quando o autor Zecharia Sitchin publicou seu livro O 12º Planeta. Sitchin, que atuava fora do meio acadêmico, fez uma afirmação bombástica. Para ele, os mitos sumérios não eram mitos, eram relatos históricos literais de uma visitação alienígena. E aqui está o cerne da questão. Toda teoria alienígena se baseia em traduções muito particulares que Sitchin fez. Por exemplo, Anunnaki, que para os acadêmicos é semente principesca, para ele era aqueles que do céu à terra vieram. Nibiru, que é ligado ao deus Marduk, virou um 12º planeta. Essas traduções são a base de tudo e são unanimemente rejeitadas por todos os especialistas em escrita cuneiforme. Mas o trabalho do Sitchin não criou só uma nova história. Ele, na verdade, abriu a porteira para uma explosão de novas mitologias, todas construídas em cima da base que ele criou. A ideia inicial dos mineradores alienígenas foi só o começo. Ela se ramificou de um jeito impressionante.
Hoje, os Anunnaki aparecem como seres interdimensionais, uma elite de reptilianos que mudam de forma, tem o conceito de sementes estelares, DNA de 12 fitas. É uma teia enorme e complexa de crenças que foi muito além da história original. Mas por quê? Por que a gente reinventa nossos deuses dessa forma? Essa jornada dos deuses antigos, até criadores alienígenas, não é só uma curiosidade. Ela revela algo muito profundo sobre as nossas próprias ansiedades e desejos hoje em dia. Essa citação explica muito bem. A história moderna dos Anunnaki oferece uma alternativa poderosa a um universo que parece aleatório e sem propósito. Ela sugere que a humanidade tem, sim, uma origem cósmica especial, um propósito maior, que fomos projetados por arquitetos da galáxia. É como se a linguagem dos deuses tivesse sido atualizada para a era da tecnologia. Onde os textos antigos falavam de esplendor divino, os mitos modernos falam de frequências energéticas. Onde eles falavam de destino, os mitos modernos falam de programação genética. No fim das contas, se os nossos mitos são um espelho, o que essa saga dos Anunnaki revela sobre nós? Talvez a evolução deles de deuses alienígenas revele menos sobre o nosso passado antigo e muito mais sobre a nossa busca atual por significado, por conexão e pelo nosso lugar entre as estrelas.